Pessoal, na semana passada, no conteúdo anterior do episódio 34, eu já havia falado sobre o resultado de uma pesquisa envolvendo 6 fatores que influenciam diretamente no clima de uma equipe de qualquer setor produtivo, principalmente o setor de colarinho branco, que é o setor industrial. Então, nessa pesquisa, revelaram 6 fatores importantes como modeladores aí da satisfação da equipe, que é o quanto o seu trabalho específico envolve a sua satisfação, o quanto o seu relacionamento com a supervisão direta da equipe, a satisfação correlata com a satisfação com o pagamento e condições de benefício da empresa. Um outro fator ligado ao relacionamento com os colegas, enquanto o ambiente de trabalho ele tem um fator na satisfação da equipe, as condições gerais de trabalho, aqui é uma condição específica, as condições gerais de trabalho, e o último fator, a condição organizacional de comunicação, como que a empresa se comunica com todos os funcionários. Esses 6 fatores que englobaram uma série de questões foram avaliados e nós revelamos nessa pesquisa que o fator com mais influência na satisfação da equipe é a comunicação. Tanto é que eu coloquei nesse exemplo a comunicação como um elo moderador, um elo moderador entre a satisfação no trabalho da equipe e a supervisão. Então, eu destaquei essa comunicação em amarelinho como um elo de ligação entre todos, mas principalmente na satisfação da equipe com a sua supervisão direta. Então é muito importante que a supervisão de produção, os líderes de produção, o coordenador de produção, encarregado, monitor, ele domine a comunicação para que mantenha a equipe informada e atualizada e desafiada a todo momento em relação aos desafios. Nós vamos ter oportunidade de falar muito sobre esses pontos aqui no canal, mas hoje eu queria dar um exemplo e dar uma continuação relativa à parte que envolve a comunicação diretamente na satisfação da equipe quando a questão é salarial. E por que então que a comunicação é tão importante? Porque é através da comunicação que a equipe, que os funcionários, que os colaboradores, eles percebem o estilo de comunicação do seu supervisor, eles percebem o quanto eles podem confiar no seu supervisor, ou seja, a parte de credibilidade, mesmo porque eles estão atentos ao que o supervisor fala, bem como o que ele age, né? Isso tem que estar de uma certa forma alinhado, integrado. Bem como eles percebem através da comunicação qual é o conteúdo que o supervisor tem para agregar ao dia a dia deles. E é através também da comunicação que os funcionários percebem o sistema de comunicação da empresa como um todo, quais são os canais de comunicação que ele tem. Então, se ele tiver um bom canal de comunicação com a sua supervisão, não necessariamente ele vai precisar de outros canais para que ele possa se comunicar. E a comunicação, uma comunicação de alta qualidade que o supervisor faz com a equipe, ele tem a ver diretamente com a influência e satisfação moral dos funcionários. Então, pessoal, o que essa pesquisa revelou, e você pode verificar o conteúdo completo no episódio 34 do nosso canal, é que realmente a comunicação é um fator crítico de sucesso para a liderança de linha de frente, ou seja, para a supervisão, para a coordenação, ou seja, para qualquer função que lida diretamente com os funcionários. Vamos dar sequência para rever alguns outros pontos importantes que destacamos na semana passada para a gente fazer um lembrete. Outro ponto que nós comentamos, que a pesquisa revelou, é a correlação entre a qualidade da comunicação que o supervisor tem diretamente com a sua equipe, a satisfação que a equipe tem de trabalhar com essa supervisão, bem como o desempenho em função da satisfação que ela tem. Então aqui temos um gráfico que nós mostramos, onde temos aqui a qualidade da comunicação, a satisfação e o desempenho. Como que isso acontece? A qualidade da comunicação é a única coisa, a única ferramenta que o supervisor tem sobre o seu controle. Então é isso que ele pode se desenvolver, é isso que ele pode
se esforçar, é isso que ele pode planejar, é isso que ele pode ficar atento, porque é a única coisa que ele tem controle na mão dele. E é em função da qualidade de comunicação que ele tem que vai ter um impacto direto na satisfação do trabalho da equipe com quem ele atua e, consequentemente, vai ter um impacto no desempenho do trabalho dessa equipe. Então funciona mais ou menos assim, como nós comentamos da última vez. A comunicação, quanto mais eu tenho uma comunicação de alta qualidade, maior é a satisfação no trabalho e maior é o desempenho, até um certo ponto. Depois de um certo ponto, mesmo que você invista na comunicação, precisam de outros fatores para melhorar a satisfação e o desempenho, mas basicamente 80% da satisfação no trabalho depende da qualidade da comunicação direta da supervisão. Então aqui nós demos um exemplo. Se eu tenho uma qualidade de comunicação um pouco mais baixa do que a mediana, né? Eu vou ter uma satisfação relativamente baixa no trabalho e, consequentemente, eu terei um desempenho mais baixo no meu trabalho. À medida que eu me desenvolvo, à medida que eu melhoro a minha qualidade de comunicação, me aperfeiçoo, eu sei exatamente como me comunicar, então a satisfação no trabalho ela cresce correlatamente com a qualidade da minha comunicação. E se a minha satisfação aumenta, o meu desempenho também aumenta. Então, essa é a correlação entre a qualidade da comunicação, que, volto a dizer, está diretamente sobre o controle da supervisão em relação ao impacto que uma comunicação assertiva ela tem em relação à satisfação no trabalho e, consequentemente, no desempenho no trabalho. Falamos também sobre como uma comunicação de alta qualidade ela pode ser um instrumento para a formação de expectativas. Então nós sabemos, e se você não sabe, mais uma vez é a oportunidade para nós destacarmos que felicidade é igual a expectativa menos realidade. Então se a gente espera muito, se a gente tem uma expectativa muito grande de alguma coisa, isso qualquer ser humano, e na verdade a realidade foi bem menor do que a expectativa, muitas vezes eu fico triste, eu fico aborrecido, eu fico sentido, eu fico decepcionado. Então o papel do supervisor no dia a dia é fazer com que os demais itens do trabalho, inclusive a parte salarial, ela seja diretamente comunicada e esclarecida para que a expectativa do funcionário seja mais calibrada, seja mais ajustada em relação à realidade que a empresa tem. Muitas vezes a realidade da empresa permite ela ter uma política salarial com o que ela vem convivendo. Então isso tem que se tornar claro, tem que se tornar público para que as pessoas que trabalham naquele departamento, naquela seção, naquela operação, ela saiba exatamente qual é aquela política e o que ele pode trilhar ao longo do tempo para atingir aquela política. Então, uma comunicação eficiente, assertiva, ela faz essa calibração, ela faz esse ajuste para que o operador possa, de fato, ajustar a sua expectativa. Dessa forma, o que ele espera uma vez calibrado, ele não tem tanta diferença em relação à realidade da empresa na qual ele trabalha. E então, esse desvio de infelicidade, ele minimiza, ele diminui. Então é muito importante que não só em relação à expectativa do funcionário com o seu plano de carreira, mas como as outras questões estejam claramente explicadas para que ele possa entender quais são as razões daquela situação, daquele determinado ponto, daquele determinado assunto. Então, dessa forma, você vai calibrando as expectativas dos funcionários. Então, o que a pesquisa concluiu? Que uma comunicação clara, e de alta qualidade, ela pode resultar em expectativas mais realistas, o que, por sua vez, pode diminuir a discrepância entre os pagamentos e recompensas esperados e os reais. Então, isso que nós acabamos de esclarecer. Muitas vezes, por receio da supervisão em tocar num assunto polêmico como é pagamento, muitas vezes
essa transparência, essa clareza não acontece. Então existe uma expectativa grande e faz com que muitas vezes haja infelicidade e uma insatisfação na equipe seguido de desmotivação, o que é muito ruim para o desempenho da área e o próprio funcionário.